Como conhecemos 9 regiões da Itália com pouquíssima grana? Para falar bem a verdade, em torno de 500 euros por mês. Na época, 500 euros eram uns 2.000 reais por mês e era mais ou menos a nossa renda mensal com o trabalho que a gente desenvolvia na internet, né? Então, com o notebook, celular, ali a gente conseguiu por 2 anos viajar na Itália e conhecer aí 9 regiões. Foram mais de 70 cidades que a gente conseguiu, conhecer de verdade, assim, andar na cidade, conhecer o centro e tudo mais. Então foi uma experiência bem legal. E no vídeo de hoje a gente vai falar pra vocês como que aconteceu nesses 2 anos, como que a gente viajou com pouca grana. Eu sou a Natasha. Eu sou o Robson. E esse é o canal Vida Italiana. Bom dia, meu povo! Nossa! Buongiorno, ragazzi! Agora eu tô fazendo um vídeo, mas dá pra nós tirar uma foto aqui, ó. Que tal a minha coxinha? Bom, os maiores custos quando a gente está viajando são 3, tá? Que é hospedagem, alimentação e transporte. Esses são os maiores custos quando a gente está viajando, foram os nossos maiores. E a gente vai falar um pouquinho para vocês aí como que a gente fez para fazer isso com tão pouco dinheiro, né? Então, nossas hospedagens, elas variavam entre Airbnb, não sei se você conhece essa plataforma, Airbnb, que ela aluga apartamentos, casas, às vezes só o quarto, por taxas diárias, tá? Essa era a nossa hospedagem mais cara, era Airbnb. Com certeza. Aí depois, hostels, tá? Que são aqueles quartos grandes com vários beliches, então a gente pagava ali em torno de 10, 15 euros, não me lembro bem. A gente não ficou tantas vezes em hostel, na verdade, foi pouquíssimas vezes. O que a gente mais fez foi ficar em casas como voluntário. Então, como fazendo esse trabalho voluntário, a gente ficou a maior parte da hospedagem. Então, a gente ficava hospedado ali no voluntário, trabalhava durante a semana, quase sempre assim, e daí final de semana a gente conhecia os pontos turísticos. E lembrando que, fazendo voluntariado, você não paga, com dinheiro, você paga com a sua mão de obra. Então, custo mesmo, a gente tinha custo zero com aquela hospedagem ali. Isso, a gente vai falar um pouco mais sobre o voluntariado pra frente, tá? Como é que funciona exatamente, mas a Natasha resumiu bem, a gente trabalhava 3, 4 horas por dia ali durante 5 dias e durante os outros 2 dias a gente viajava. E como a gente desenvolve o trabalho pela internet, então a gente trabalhava 3, 4 horas por dia no voluntariado para pagar a nossa hospedagem, nossa alimentação, então a gente já reduzia 2 custos. E a gente trabalhava de segunda a sexta na internet e depois, sábado e domingo, a gente tinha ali a liberdade de conhecer lugares que, se a gente fosse fazer um turismo tradicional, talvez a gente não tivesse poder aquisitivo, porque a gente ganhava, como a gente falou aí, somente 500 euros mensais, então isso reduzia bastante. E às vezes a gente conseguia reduzir até o custo do transporte, porque muitas vezes o dono da chácara, do lugar onde a gente estava fazendo voluntário, dava carona pra gente. E teve uma outra hospedagem, tá? Eu falei de 3, eu vou falar a quarta, que foi o Couchsurfing, que quem não conhece, aconselho a conhecer, que é uma comunidade de viajantes que hospedam pessoas que estão viajando, estão passando por uma cidade. Então, geralmente a pessoa te dá ali um sofá, uma cama para você passar uns 2, 3 dias. É uma comunidade, então eles fazem isso gratuitamente, é uma coisa bem colaborativa. Vou deixar o link para vocês conhecerem aqui na descrição. Foi bem legal, a gente fez em torno de, acho que foram 2 hospedagens assim que a gente fez. E a gente levou muita sorte porque era uma cama de casal para nós 2 em quartos separados. E os nossos anfitriões ali, eles só queriam uma troca de conversa, uma troca de, jantar junto, aí dar uma mão, pra lavar louça. Teve um até que nem queria que a gente lavasse louça. Mas, assim, foi bem gostoso e a gente não pagou nada por isso. A gente tinha o quarto, a casa, o banheiro, sem precisar pagar nada. Na época parecia bem esquisito pra mim essa coisa, mas hoje eu vejo que se eu tivesse a minha casa aqui no Brasil, por exemplo, eu receberia tranquilamente pessoas com o Couchsurfing, porque a troca é muito legal. Muito massa, muito legal mesmo. Uma outra coisa que custava bastante, quando a gente tinha uma casa, que a gente morava fixo e gastava bastante na Itália, era alimentação, A gente, como gosta de comer bastante coisa, a gente gastava ali em torno de 300, 400 euros mês. E quando a gente passou a fazer voluntário, a gente não tinha esse custo, Então a gente trabalhava ali em troca de hospedagem e alimentação. Então a nossa alimentação, ela era
gratuita, né? Através do nosso trabalho. E quando, por exemplo, a gente ia ficar no Airbnb ou a gente fazia, sei lá, algumas viagens onde a gente passava o dia inteiro fora, ou a gente no Airbnb comprava as coisas e cozinhava pra gente, né? Pra reduzir o custo, porque daí você comprando no mercado é muito mais barato. Ou a gente comia pizza. Pizza na Itália é relativamente barata, até mesmo porque a gente pedia uma pizza e dividia em 2. E também quando a gente estava, por exemplo, fazendo um passeio que ia durar o dia inteiro, muitas vezes a gente foi no mercado também e comprou pão, queijo, presunto. E tipo, no meio da praça a gente abria o pão, montava o sanduíche, e isso é muito, muito comum na Itália. Assim, se você vê os italianos com salame na mão, pão, queijo, presunto no meio de uma praça, é super normal, porque eles estão também tentando economizar com alimentação numa viagem que eles estão fazendo. Na verdade, essa é uma coisa que a gente aprendeu com os italianos, que nos lugares turísticos, geralmente a comida é muito cara e nem sempre ela é de qualidade. Às vezes ela tem sabor e tudo, mas ela não é uma comida de qualidade, como os próprios italianos dizem, então muitos deles não tem coragem de pagar caro numa comida que, às vezes, não sabe a procedência, exato, né? Tem uma procedência que eles não sabem e tudo mais. Então, eles mesmos têm esse costume de comer na praça, um pão, um sanduíche e tal. Então, a gente, para economizar, como a gente tem um orçamento muito reduzido, durante os passeios, as viagens, a gente comia mal, né? Comia pão, essas coisas. Porque, geralmente, quando a gente estava na casa dos voluntariados, nos casos desses hosts, né, que ofereciam o trabalho voluntário, a gente comia muito bem, eles ofereciam comidas muito boas, de qualidade, então a gente se permitia, quando viajava, comer mal e gastar pouco. Sem falar que muitas vezes, por exemplo, assim, teve algumas trilhas, algumas coisas que a gente fez em alguns lugares, e daí o nosso próprio host falava pra gente se servir, por exemplo, fazer um pão, fazer alguma coisa pra viagem, pro passeio, né? Então, algumas vezes a gente não pagava não comprava nem no mercado, porque a gente já tava levando o panino, né, que seria o sanduíche, de casa no passeio que a gente ia fazer. Bom, uma outra coisa que é interessante de fazer voluntário é você conhecer lugares que são próximos de onde você faz o voluntário. Por exemplo, quando a gente foi para Sardenha, a gente ia para as praias que eram próximo do voluntário que a gente fez. O que aconteceu no final das contas, tem muita praia do norte da Sardenha, da ilha da Sardenha, a gente não conhece, mas do sul a gente conhece bastante. A gente foi para praias incríveis que italianos que moram na Itália têm sonho de conhecer, porque é caro. Mas a gente foi para casa dos voluntários, a gente ganhou uma carona até na praia, e então assim, o nosso custo reduziu demais e a gente conseguiu conhecer lugares que com o valor que a gente tinha, se fosse de uma outra maneira, seria muito mais difícil. E isso aconteceu em várias coisas, tá? Conheceu com Cinque Terre, que também que é na Ligúria, que é um turismo caríssimo, e a gente estava morando numa cidade que o trem custava 4 euros para chegar lá, então a gente foi várias vezes. Então, o voluntário permite você de fazer coisas inimagináveis às vezes. Sem falar também que na Sicília também a gente conheceu Palermo, Catânia. Não são lugares tão caros, mas assim, pelo fato da gente estar morando ali pertinho, a gente não gastava com hospedagem, alimentação, porque a gente fazia um tour ali pelo dia, né? Passava o dia e conhecia muita coisa. Então isso também reduzia bastante o nosso custo, pelo fato da gente estar aproveitando as regiões ali, as coisas para ver perto do voluntário onde a gente estava. Isso que a Natasha falou da Sicília, por exemplo, reflete bem o que a gente está querendo dizer. Porque, por exemplo, na Sardenha, a gente tinha carona, então a gente conheceu várias praias, gastando muito pouco. Na Sicília, a gente fez 2 trabalhos voluntários e ali a gente não conseguiu carona com o voluntário para conhecer praias, né? Até na Catânia a gente conseguiu carona para conhecer o parque do Etna, né? Do vulcão. Foi legal, a gente conheceu bastante coisa, mas as praias mesmo a gente não tinha muito recurso de carona, então até a gente alugou um carro e fez uma viagem de 5 dias, foi incrível, mas a gente gastou uma grana, tipo em 5 dias a gente deve ter gasto uns 400 euros, eu não me lembro quanto a gente gastou, porque daí é aluguel de carro, hotel, tudo mais. Só que foi incrível, né? A gente tirou A gente já estava se preparando, na verdade, por um tour, assim, de 5 dias, em toda a costa ali da Sicília, então a gente estava preparado. Tava fora do nosso orçamento, do que a gente estava acostumado a fazer, mas ali a gente já tinha se preparado para fazer essa viagenzinha com o carro alugado e etc, etc. O que foi legal porque a gente fez a imersão na cultura morando com os italianos,
e depois a gente fez uma parte mais turística, alugando carro e tudo mais. E agora falando do terceiro pilar, né, da terceira coisa que a gente comentou, que seria economizar com, né, transporte público ou transporte, né, a gente acabava escolhendo o transporte mais barato. Na Itália a gente conseguia ter opções de ônibus, trem, avião, dependendo de onde você ia, metrô em alguns lugares. Então o que a gente fazia? A gente escolhia o meio de transporte mais barato e também acabava colocando na balança ali quanto tempo ia demorar a viagem. Se fosse muito longa a viagem, pra gente não compensava, aí a gente acabava gastando um pouquinho mais. Mas a gente sempre pensava, qual que é o mais barato e o mais viável pra gente. E o que ajudava a gente bastante nisso também é sempre a nossa bagagem, né? A gente não tinha muita coisa, a gente vive hoje e viajava também com uma mini malinha, né? Aquela que até cabe dentro do avião. Isso também ajudava a gente a fazer viagens low cost, porque a gente não pagava bagagem, nossa bagagem ia dentro do avião. Então isso também fazia com que a gente conseguisse escolher qualquer meio de transporte. Então a gente conseguiu, no final das contas, ter ali uns 20 quilos de bagagem por pessoa. Se pensar que só o notebook pesa 2 quilos, você já começa a ter uma noção que a gente tinha que reduzir demais o quanto de coisas, de roupas a gente tinha, mas é bem libertador, assim, ter poucas coisas. Às vezes você tem que lavar a sua roupa com muito mais frequência, e a sua roupa gasta, mas é legal porque daí tua roupa gasta e você já abre possibilidade de comprar uma nova ou até pegar a doação. No voluntário rola muito essa questão. Inclusive isso também a gente economizava porque muitos voluntários que a gente passou, tinha lá uma cestinha, pega o que você quiser e deixa o que você quiser, por exemplo, para que você pudesse doar o que você não queria mais, ou, por exemplo, você estava precisando de uma blusa, pegar a blusa. Então a gente fez isso e muitos voluntários a gente acabava quase não usando até as nossas roupas, quando tinha muita liberdade. A gente pegava, usava aquelas roupas, lavava e deixava lá, sabe? Como se fosse uma troca, assim, como se alguém que estivesse precisando pudesse usar. Isso também facilitou. Às vezes são roupas de trabalho também, então a gente sempre que ia trabalhar usava as roupas que estavam ali e as nossas, a gente conseguia conservar as roupas que a gente já tinha e isso era bem legal. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, deixe um comentário pra gente aí dizendo o que você achou. Eu quero dizer pra vocês que a gente tem o apoio da Worldpackers, que é uma plataforma que funciona no mundo todo, tem gente do mundo todo fazendo voluntário, mas ela foi fundada por 2 brasileiros incríveis. Então a plataforma se chama Worldpackers e nós somos parceiros deles e temos aí o cupom de desconto para você. São 2 iniciativas bem legais que eles têm. Uma é para você viajar como voluntário, então você ou sozinho ou em dupla, que é o nosso caso, em casal, então você pode fazer uma conta em dupla ou individual e viajar o mundo. Hoje está em torno de $40, eu não vou dar o valor exato porque você pode estar assistindo esse vídeo daqui a 1 ano, né, que a gente está gravando, então mais ou menos uns $40 com o nosso cupom, tá, já com desconto. Você pode viajar em qualquer lugar do mundo por 1 ano, você pode viajar quantas vezes você quiser, quantos voluntários você conseguir fazer. E a segunda iniciativa deles é a Worldpackers Academy, que é uma academia de viajantes. Eles ensinam como ganhar dinheiro, como viajar, como organizar a tua vida, pessoas que querem trabalhar como tradutores, né? Vários tipos de trabalho que você teria possibilidade de fazer enquanto viaja, tá? É bem legal, tem o nosso curso lá, o nosso curso é como viajar em casal, então a gente dá várias dicas, então você paga uma assinatura e tem acesso a todos os conteúdos lá, é tipo um Netflix do viajante, é bem legal. O nosso desconto vale tanto para um quanto para outro. Você pode assinar separado ou junto, uma conta só. É bem legal. Esse ano aí eu acho que com a alta do euro, provavelmente fazer voluntário é uma ótima opção para você estar imergindo aí em culturas diferentes do Brasil. Até no Brasil você pode fazer voluntário se você quiser ir para o Nordeste, onde o turismo também é mais difícil. É isso aí, a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like que ajuda bastante a gente. E como o Robson falou, se quiser deixa um comentário que também a gente vai responder lá pra vocês, beleza? A gente se vê então no próximo vídeo. Até a próxima. Bye! Tchau. Que foi esse bye? Não sei também.